ao professor Jorge Cláudio Bacelar Gouveia, professor de Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, para partilhar com esta audiência a sua apresentação. Por favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Moderador. As minhas saudações, agora a segunda dose do dia da minha parte, e para falar de um tema que, não sendo a minha estrita especialidade, não deixaria de vos dar um pouco a minha opinião sobre as políticas públicas de prevenção e de combate à corrupção. E faço aqui em Timor-Leste, sendo cidadão português e trabalhando em Portugal, mas também levando em consideração a minha experiência em vários países de língua portuguesa. Já vivi, como vos disse, também em Angola e em Moçambique, conheço muito bem todo o mundo lusófono, muitos países europeus, e, portanto, este é um assunto que também me preocupa e me ocupa como cidadão ativo e também como professor de Direito. E eu tomei aqui um conjunto de notas, porventura não sistemáticas, mas mais da minha experiência, que julgo que podem ser importantes para pensarmos no futuro naquilo que o poder político pode fazer para erradicar ou diminuir este flagelo da corrupção. E eu começaria por uma abordagem não jurídica e dizer que o fenómeno da corrupção deve ser combatido, em primeiro lugar, pela sociedade civil, pelas famílias, pelas comunidades, pelas escolas. E isso fica sempre para a vida, toda a formação que nós pudermos dar, ressaltando esses valores e a ideia de que há um dualismo que é muito importante, que é o dualismo que está na base do Estado Constitucional, que é o dualismo público-privado. Aquilo que é público não é privado e aquilo que é privado não é público. Aquilo que é público é de todos, o que é privado é de cada um. E, portanto, é preciso tomar sempre por referência que foi com base nesse dualismo que o próprio poder político se institucionalizou, que os cargos políticos deixaram de ser transmitidos ou vendidos como eram vendidos na Idade Moderna, ou até a Idade Moderna. Aliás, até havia um princípio curioso, que era o princípio da venalidade dos cargos. Os reis vendiam cargos públicos para satisfazer as suas clientelas. Não sei se sabiam, até ao século XVIII era assim que funcionava. Hoje ninguém vende cargos administrativos ou posições de deputado ou de juiz ou de chefe de divisão ou diretor-geral para satisfazer o que quer que seja. Os cargos são cargos da res pública, não são cargos ao serviço de interesses pessoais, nem são cargos que estejam no próprio comércio privado. Mas, portanto, esta é a base da distinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado, o interesse público e o interesse privado. Mas eu dizia isto a propósito daquilo que se pode fazer ao nível das famílias, das escolas, das próprias comunidades religiosas, das organizações não governamentais, que também têm aqui um papel muito importante, e da comunicação social, que é essencial, sobretudo, através de um jornalismo de investigação sério e competente e profundo, que também há. Claro que há o jornalismo sensacionalista, também tem o seu próprio lugar, mas há jornalismo de profundidade e que muitas vezes tem sido através dos jornais que muita coisa se tem descoberto, e basta pensar em alguns grandes escândalos de corrupção que surgiram aos olhos da opinião pública, não através dos tribunais ou das estruturas de investigação, mas através de investigações jornalísticas de grande coragem e de grande competência técnica, aliás, até superior àqueles que, em princípio, teriam esses instrumentos de intervenção. Mas eu lembro-me aqui de uma imagem que me ficou da minha infância, e era uma imagem que mostra bem a importância dos exemplos que nós podemos ter para defender certas causas. Eu lembro-me quando era criança, na escola onde eu andava, em Lisboa, havia um cartaz que julgo que era de um partido assim, talvez de extrema esquerda, um partido assim semi-anarquista, não sendo eu propriamente de extrema esquerda nem anarquista, mas esse cartaz marcou-me e eu lembro agora desse cartaz para fazer aqui um paralelo com a corrupção. Esse cartaz, julgo que era mais ou menos assim. Tinha um desenho de um navio, de um submarino nuclear, depois tinha um desenho de uns 50 hospitais e depois tinha um desenho de
5.000 escolas, ou seja, era um cartaz contra, evidentemente, a energia nuclear e contra a militarização dos países. Estávamos em plena Guerra Fria, mas o desenho mostrava que o valor de um submarino nuclear era equivalente a 50 hospitais e a 5.000 escolas. E realmente este exemplo impressiona qualquer pessoa. Quer dizer, quando os países muitas vezes procuram armamento em detrimento do bem-estar que podem fazer às pessoas, neste caso, coisas óbvias, escolas e hospitais. Eu acho que este tipo de raciocínio e de propaganda, se assim quiserem ver, pode também ser feito em relação à corrupção. Porque a corrupção é tirar aquilo que é de todos para meter no bolso de alguns, ou de algum, ou de alguma. E, portanto, se este tipo de publicidade ou propaganda for feita, ela terá muito êxito. Julgo que o Brasil, nos últimos tempos, tem feito muito deste tipo de trabalho. Claro que o Brasil, neste momento, atravessa uma crise com outras características, porque é uma crise que atinge o cerne da atividade política, mas o assunto da corrupção é um assunto também no Brasil muito, muito bem estudado, com uma série de leis contra o nepotismo, leis bastante eficazes e bastante duras, ao contrário do que muitas vezes possam pensar em relação a uma certa flacidez ou lassidão da cultura brasileira, que não é bem como as pessoas pensam. Mas, portanto, tomo aqui esta imagem da minha infância sobre a importância da cultura da anticorrupção e da cultura da honestidade no exercício dos cargos públicos e nos dinheiros públicos. Mas, claro que isso não chega. E também é importante, e retomando aquilo que disse de manhã na resposta a um dos senhores deputados, claro, o próprio estatuto dos governantes, isto é, daqueles que detêm o poder político, daqueles que têm poder. E estou a pensar aqui, dentro do poder político, há outros poderes, não há só o poder político, há o poder militar, mas sobretudo o poder político, no sentido de poder público, ou seja, os poderes legislativo, o poder administrativo e o poder judicial. E a questão, claro, é a questão da remuneração e do estatuto, condigno e sobretudo, para evitar tentações de corrupção. Penso que isso é importante. A questão da incompatibilidade e da declaração dos interesses, das declarações dos rendimentos, ou seja, toda a matéria da chamada transparência. Isso julgo que seja essencial. Mas, às vezes, nós não notamos naquilo que é óbvio, não notamos em pormenores que são óbvios. Dou-vos também outro exemplo da minha experiência. Durante alguns anos fui deputado e esse problema mantém-se até hoje. É que em Portugal nós temos uma lei da declaração dos rendimentos e do património, aliás, que deu aso àquele escândalo recente, devem ter acompanhado, do presidente da Caixa de Depósitos que queria escapar com o rabo à seringa, mas não só ficou pouco tempo, como teve que entregar 2 declarações, do princípio e do fim, tendo só uma diferença de 1 mês e tal. Aquilo correu tudo mal, e ainda bem, porque ele queria escapar a um dever óbvio de transparência. Mas essa legislação, que está em vigor desde 83, tem uma falha inacreditável. E digo isto, evidentemente, não querendo aqui pôr em causa essas funções, mas todos os governantes estão submetidos a essa declaração de rendimentos e de património, portanto, membros do governo, Presidente da República, deputados, mas há um grupo de titulares de cargos públicos que não têm esse dever. Quem? Os procuradores e os juízes. Qual é o argumento? Essas carreiras são carreiras longas e a declaração de rendimentos só se deve aplicar a quem tem carreiras curtas, portanto, mandatos de 4 anos, 5 anos, conforme os casos. Nada disso. Julgo que está completamente errado esse raciocínio. Porque um juiz corrupto ou um procurador corrupto é tão mau como um deputado corrupto, ou um ministro corrupto, ou um presidente corrupto. E, portanto, para haver, se é para levar a sério a necessidade da declaração de rendimentos e de património no âmbito da transparência, isso deve aplicar-se a todos os titulares de cargos públicos, não apenas, como é o caso português, portanto, contra mim falo, contra o meu país falo, que não tem esse tipo de dever que possa atingir os titulares do Poder Judicial. Nunca percebi porquê. Eu, na altura, como deputado, até levantei essa questão no meu grupo parlamentar, mas a coisa não correu muito bem porque disseram que assim ia levantar um problema com o Poder Judicial. E, portanto, a estratégia política, às vezes, sabem que é de
não levantar problemas que, pelos vistos, para aquelas pessoas que estavam na direção do grupo parlamentar eram problemas desnecessários ou eram verdadeiros problemas. Eu não via nenhum problema, era uma questão de aplicar na plenitude um princípio de igualdade em relação a todas as pessoas que tivessem numa posição de se submeter a um processo de corrupção e, portanto, uma garantia preventiva que era a declaração dos seus rendimentos e do seu património. Portanto, isto tem a ver, segundo a dimensão, o estatuto dos governantes, no sentido de prevenir, sendo bem remunerados, mas tendo como contrapartida deveres de exclusividade, incompatibilidades, deveres de transparência. Penso que isso é necessário. Depois, há um outro aspecto importante, de que já falámos aqui de manhã, que tem a ver com a questão da legislação, portanto, criminal. Ou seja, um conjunto de crimes que abranja todo o leque da corrupção. Portanto, quando falo aqui em corrupção é em sentido amplo, não é em sentido estrito, porque, como sabem, corrupção é um tipo de crime. A corrupção passiva é ativa para ato lícito e para ato ilícito, mas há outros crimes, tráfico de influência, participação económica em negócio, a hipótese do enriquecimento ilícito, o peculato de uso, há vários crimes que nós aqui enquadramos no tema geral da corrupção. Agora, nesta matéria, julgo que mais do que multiplicarmos os tipos de crime, porventura podem ser aperfeiçoados, ou mais do que aumentarmos as penas aplicáveis a esses crimes, também é uma via possível. Há sobretudo duas questões essenciais, que é o problema do acesso aos indícios de corrupção, e esse acesso muitas vezes não é feito pelas entidades públicas, mas é feito pelos próprios particulares. Eu retomo o assunto na expressão brasileira da delação premiada ou da tal denúncia anónima. Penso que isso é de ponderar. E, sobretudo, é muito importante nesta área a questão da cooperação, quer internamente entre os órgãos de investigação criminal, quer externamente com outras estruturas de investigação criminal e com as estruturas financeiras. E isto também leva a uma outra questão, que é a questão do segredo bancário, que, na verdade, em grande medida, hoje já não é o que era. Aliás, os países que tradicionalmente eram considerados como fortalezas inexpugnáveis do segredo bancário. Aliás, um deles até passei por ele no domingo e por lá vou passar outra vez no domingo, que é a Suíça, de regresso a Portugal. Já não é o que era, como sabem. A Suíça teve que submeter a um conjunto de restrições para permitir o levantamento do segredo bancário perante um conjunto de suspeitas. Aliás, o caso mais evidente em que isso aconteceu, todos se recordam, o caso da FIFA, quando, por intervenção norte-americana, houve necessidade de levantar o segredo bancário e descobrir-se uma série de subornos que, infelizmente, enlamearam a dignidade dessas instituições do futebol. Portanto, a questão do segredo bancário é uma questão importante. Muitos consideram o segredo bancário como um segredo justo, porque tem que ver com a privacidade. Eu não sei se isso é bem assim, porque uma coisa é a privacidade de bens pessoais, das nossas doenças, dos nossos hábitos de vida, das nossas famílias, dos nossos parentes, da nossa ideologia, das nossas opiniões, daquilo que fazemos em casa e que não queremos que os outros saibam. Outra coisa é o segredo bancário, que tem que ver com o património. E uma parte do património nunca será privado. Desde logo o património predial, esse nunca é privado. Esse até é, por definição, público. Está submetido a um registro predial, que é público, que é por todos acessível. Mas, digamos, a relação do património com a intimidade privada não é a mesma da relação dos dados pessoais com a intimidade privada. E, portanto, o argumento de que o segredo bancário não pode ser levantado porque estamos a violar a privacidade não tem a mesma força se esse argumento fosse aplicado a dados, por exemplo, de saúde ou convicções pessoais ou ideológicas que, por definição, devem ter uma proteção bem mais alargada. Portanto, hoje, de facto, o segredo bancário está em crise, ainda bem. E há também uma outra circunstância curiosa, é que muitas vezes o combate à corrupção não é tanto feito diretamente pela legislação que dá poderes de investigação e que depois permite a punição desses crimes, mas muitas vezes a corrupção é combatida de uma forma indireta. Como? Através do sistema fiscal.
Aliás, essa é a experiência portuguesa nos últimos anos. O sistema fiscal português tem-se tornado muitíssimo eficaz, sobretudo graças a novas plataformas informáticas que, de facto, são poderosas e de grande capacidade. E, portanto, é através do sistema fiscal que muitas vezes nós podemos chegar aos atos de corrupção, ao desvio de dinheiros. E, portanto, a fiscalidade funciona aqui, tem aqui, digamos, uma externalidade positiva. Não só é um sistema que cobra as receitas de que o Estado precisa, como através desse sistema também se descobrem os atos de corrupção que estão associados aos fluxos financeiros que são captados pelo próprio sistema tributário. Portanto, julgo que isso é um aspecto curioso. Nestes nossos países, uma outra perspectiva também importante, que é a zona do Poder Judicial, onde eu julgo que há um maior atraso, e é a mais difícil de todas. Num Estado de Direito, qual é a última coisa a fazer? É ter um Poder Judicial independente, imparcial e competente. É muito difícil, demora muitos anos. E, sobretudo, quando os países, não é bem o caso de Timor-Leste, mas é o caso de países africanos, vieram de uma outra tradição da Primeira República, em que o Poder Judicial não era separado do Poder Legislativo nem do Poder Executivo, porque no regime da inspiração soviética, como sabem, não havia separação de poderes. E os juízes eram apenas uma mera máquina automática de aplicação das decisões políticas que vinham dos órgãos colegiais legislativos e executivos. E, portanto, essa tradição ainda ficou um pouco, mesmo na passagem a um Estado, que é um Estado de Segunda República, de separação de poderes, um Estado de Direito Democrático. Mas ainda ficou essa mancha, ou essa marca. E é difícil, tem sido difícil, construir um Poder Judicial com pessoas de espírito, independentes, imparciais, dinâmicas e com essa capacidade. Não estou aqui a culpar ninguém em particular, mas é um processo lento. Porque não se faz um juiz em um ano ou em 2 anos, nem um procurador. Mas de todo esse edifício, qual é o edifício mais difícil de todos? Não é o edifício da justiça civil, nem da justiça penal. Nem talvez da justiça constitucional, ou da justiça administrativa ou fiscal. Qual é? É o da justiça financeira. Aí é que está o grande problema. Que a maior dificuldade que há é que os tribunais tenham capacidade para poder, efetivamente, exercer um controle sobre as contas do Estado e sobre as despesas do Estado e possam pôr em ação mecanismos de responsabilidade financeira quando haja despesas mal autorizadas, não cabimentadas, despesas que sejam autorizadas sem o cumprimento das regras prévias que se aplicam a esse mesmo processamento das despesas. E, portanto, toda a matéria da justiça financeira, toda a matéria do controle das contas do Estado, é uma matéria essencial, uma matéria complexa, exige especialistas, exige capacidade contabilística também de apreciar e depois só funciona com vários ritmos, porque há uma justiça financeira preventiva, que não pode ser total porque senão paralisa o Estado, porque se um Tribunal de Contas está a fiscalizar todas as despesas do Estado antes do Estado as fazer, o Estado não faz despesa nenhuma porque está à espera 5 anos que o Tribunal decida. Portanto, a justiça preventiva só em certos casos é que pode funcionar. Agora, também pode haver justiça concomitante e justiça, digamos, ex post facto, sucessiva. Aí através de auditorias que são periódicas ou são aleatórias, através de relatórios que todos os anos as instituições enviam para o Tribunal de Contas. Mas para isso é preciso o quê? É preciso ter técnicos, é preciso ter contabilistas, economistas, auditores. Não se faz isso de um dia para o outro, é uma matéria complexa. É uma matéria em que há um cruzamento muito importante entre o direito e a contabilidade. O direito e a gestão. E não é fácil, às vezes, congraçar essas várias realidades. Mas penso que é uma área difícil, que tem vindo a progredir lentamente nos nossos países, não obstante haver várias organizações e até um fórum dos tribunais de contas dos vários países de língua portuguesa, mas penso que isso é um aspecto também muito importante. Finalmente, para terminar, eu não sei se não vou fazer a intervenção mais curta de todas, mas para terminar, agora uma opinião mais processual sobre isto tudo. Isto é tudo muito bonito, é tudo muito bom, mas também a experiência me vai dizendo que em tudo isto é preciso gradualismo.
não podemos passar do 8 a 80. É o maior erro que se pode fazer. Passarmos de um país que tenha muita corrupção e querermos um país com corrupção zero. Isso é impossível. E, portanto, é preciso tomar medidas apesar de tudo, com alguma parcimónia. Às vezes é preferível não ir muito depressa, sabendo que não se chega tão depressa, mas sabendo que se avança alguns quilómetros, do que ir em alta velocidade e o carro ter um acidente na primeira curva. E, portanto, eu aqui julgo que é preferível um caminho mais lento, mas seguro, sobretudo porque há uma série de condicionantes dos vários países. No vosso caso aqui de Timor, pelo que eu percebo, há uma condição muito importante, que é a escassa bancarização dos fluxos financeiros. E, portanto, sem bancos, os bancos é que são o grande instrumento de controle. E se o dinheiro não vai para os bancos, como é que se controla o dinheiro? É impossível. Portanto, há logo esse problema. O problema da escassa bancarização, enfim, que vai melhorando, mas penso que é importante. Depois também o problema do registro da propriedade, sobretudo aqui da propriedade imobiliária. Também, se esse registro não é um registro efetivo, torna-se muito difícil saber quem é que tem o quê. E, portanto, também é uma circunstância particular. É por isso que, muitas vezes, o combate à corrupção está associado a outros sistemas. Isto está tudo interdependente. Falámos também de manhã sobre isso, mas há realmente aqui uma interdependência do combate à corrupção ser um combate que está dependente de outras ações das políticas públicas, em matéria, por exemplo, de combate à evasão fiscal, por exemplo, que não é em si corrupção, é evasão fiscal. Mas se combatermos a evasão fiscal, também estamos a combater a corrupção. Termos um sistema de registro predial seguro, por exemplo, forçarmos uma bancarização dos fluxos financeiros, obrigarmos as pessoas a receberem os seus ordenados por transferência bancária, ou impedirmos alguém de comprar um prédio em notas, em numerário, mas através de uma transferência bancária. Portanto, há um conjunto hoje de regras. Hoje isto é assim na Europa. As pessoas vão comprar um carro, eu levo 30 mil euros em notas. Não há nenhum stand que aceite vender um carro com 30 mil euros em notas. Ninguém aceita isso. A partir de certo montante não é possível. E quem vai depositar ao banco mais de 1.000 euros em Portugal tem que justificar porque é que vai depositar aquele dinheiro. Portanto, as coisas estão neste estado. Para além de outras coisas mais graves, como é o caso daquela célebre lei dos Estados Unidos, como sabem, o chamado acordo FACTA, devem ter ouvido falar, sabem que os Estados Unidos exigem aos cidadãos americanos, em qualquer parte do mundo, aos bancos onde esses cidadãos tenham dinheiro, que esses bancos comuniquem ao Tesouro norte-americano todos os fluxos financeiros das contas bancárias que estejam na titularidade dos cidadãos norte-americanos. Portugal também já tem esse acordo, porque os Estados Unidos vão impondo esse acordo a todos os países, e, portanto, todos os cidadãos americanos tenham contas nos bancos portugueses. Lá os bancos portugueses têm que comunicar ao Tesouro norte-americano, dentro de certos parâmetros, as contas bancárias desses cidadãos americanos, mesmo que não sejam residentes dos Estados Unidos. Mesmo que sejam residentes no estrangeiro, sendo cidadãos americanos, têm esse dever de comunicação. Mas, portanto, aqui, apesar de tudo, eu diria que a palavra de ordem, se é que me posso exprimir nesses termos, é realmente o gradualismo. Pensar nessas políticas, não desistir delas, mas dar passos graduais, não passos apressados, sob pena de o sistema poder colapsar e não podermos obter um resultado mais efetivo. Eu sei que há, na opinião pública, certos casos que são, à luz de muitas pessoas, escandalosos, ou que fazem vibrar muito certas opiniões. Isso é normal, é assim que as coisas acontecem, mas não é por 2 ou 3 casos que nós vamos depois pôr em causa toda uma política que deve ser mais segura, mais orientada, mas firme de melhorarmos a pouco e pouco os mecanismos de combate à própria corrupção. Tenho esta ideia, que é uma ideia que tem vindo a obter um pouco também da minha experiência por vários países de língua portuguesa e também por países europeus. E, sobretudo, também hoje, a corrupção, como o mundo é global, a corrupção também é global. E, portanto, também não há nenhum país que consiga combater a corrupção apenas a pensar em si próprio. Porquê? Porque os grandes negócios não estão num único país. Os grandes negócios são internacionais. Compra de navios, a compra de aviões, grandes empresas, investimentos, etc. Tudo isso hoje, numa economia global,
a corrupção que é preciso combater é uma corrupção também transnacional. E, portanto, não é possível fazer... Um país não faz isso sozinho. E, portanto, tem de estar agregado em redes internacionais de combate à corrupção. Isso também é um aspecto que é absolutamente necessário. Um pouco esta é a minha observação. Espero que tenha sido útil e também estarei disponível depois para o debate, para algum esclarecimento suplementar. Muito obrigado pela vossa atenção.